e eu vou apresentar para vocês, né, um diálogo com um material que eu gosto muito, que é o barro, né, ou argila, que tem tudo a ver com a cerâmica, né. Antes de me tornar arte terapeuta, né, por muitos anos eu fui professora de arte e também ceramista, né. Então, esse material foi muito estudado em todo o meu processo arte terapêutico, né. Então, o contato com essa energia, né, essa energia do barro, da terra, desperta a sensibilidade, alivia as tensões e satisfaz os mais profundos e primitivos instintos da natureza criativa, né? Por quê? Porque é um material vivo, né? Esse material vivo nos coloca em contato com a natureza, nos coloca em contato também com os 4 elementos, né, da natureza, terra, água, ar e fogo, né? E também ele nos desperta para uma consciência para a natureza, possibilitando que a gente possa fazer um reconhecimento da nossa própria natureza, né? Então, o homem, ele faz parte da natureza, mas por várias circunstâncias ele se afasta dela, e no que ele se afasta dela, ele também se afasta de si mesmo. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com esse material, a gente pode estar resgatando esse contato com a natureza, né? Esse encontro, né? Esse reencontro com a gente mesmo, esse reconhecimento de si, né? E o barro, né? Como já falado que compõe desses 4 elementos, né? Então, trabalhar esse material é estar trabalhando o elemento terra, água, ar e fogo ao mesmo tempo, né? Que na medida que você vai tocando o barro, né? Sentindo aquela massa fria, que quando você toca ela é fria, e na medida que você vai manipulando, né? A própria mão vai esquentando, então tem uma troca de energia, né? Com esse material, vai aguçando, né, as sensações, e ao mesmo tempo que vai aguçando as sensações, você também vai entrando, faz uma volta no tempo, né, você acessa também memórias antigas, né. Então, quando você pode trabalhar o elemento terra, né, no barro, você também entra em contato com a sua terra interna, né, com aquilo que te sustenta, e ao mesmo tempo trabalha com as suas raízes, né, e aí você também tem a oportunidade de enraizar, achar seu eixo, equilíbrio, e também obter nutrição da terra, assim como acolhimento também, né? Quando você trabalha a água no barro, porque quando você está trabalhando com esse material, é justamente a água, né, o elemento água, né, que é responsável por toda a maleabilidade e flexibilidade para que você possa modelar. Então, quando você está trabalhando essa água no barro, você também está entrando em contato com a sua água interna, com esse movimento, entra em contato com as suas emoções, né? À medida que vai modelando, né? Vai também colocando a energia em movimento, né? E é com essa fluidez da água, com essa energia em movimento, que você vai dando forma, né? A algo interno das suas sensações, dos seus sentimentos e pensamentos, né? E aí, quando a peça está pronta, né, já modelada, ainda úmida, molhada ainda, né, você começa o processo da secagem, né, é onde o elemento ar entra em ação, né, para secar a peça, né. E esse processo de secar a peça, que pode levar alguns dias, né, dependendo do tempo, né, e dependendo de como você quer que seque, né, é um processo onde vai buscar, né, essa forma que vai dar solidez a essa forma que foi modelada, né? É um processo às vezes lento, mas ele é intenso, porque ao mesmo tempo vai mudando de cor e à medida que vai secando, né, também vai dando a forma vai tendo aspectos diversos, né? Então, quando você pode trabalhar o elemento ar no barro, você não só se dá conta do ar que respiramos, mas também se dá conta do nosso potencial criativo, desse poder de criação, né? Que quando você tem uma peça que você expressou ali, e ela pode estar comunicando algo, né, de dentro de você, também te liberta, né? E então, quando a gente está mais inspirado, né, nós também ficamos mais perto do nosso ser criativo, né? E aí, uma vez a peça pronta, modelada, né, pronto, que já está ali
já tem uma comunicação, já tem um diálogo com essa peça que surgiu e que já está seca, ela está pronta para ir para o forno, né? Que esse é o momento que o fogo entra em ação, e quando você pode colocar essa peça no forno, e não é qualquer forno, né? É um forno de pelo menos 600 graus, né? O ideal seria queimar em torno de 800 graus, mas a 600 graus você já consegue queimar uma peça, e ela, na hora que ela é queimada, que leva algumas horas, não é só colocar e queimar, tem todo um processo de queima, né? Que normalmente leva em torno de umas 8 horas, porque você tem que fazer tudo muito lento, né? Para que a peça não quebre, não, né? E esse processo é um momento, né, onde o barro, né, se transforma em cerâmica, e aí realmente a matéria muda, né? Então, quando você trabalha esse elemento fogo no barro, né, é um momento de tomar consciência, né, de que algo mudou, né? Normalmente há uma mudança interna significativa, né? Então, todo um processo, né, desde o momento de dar forma, né, de esperar secar, de todas as mudanças que essa modelagem vai acontecendo até o momento de que realmente houve uma mudança significativa, né? Então, esse momento, né, do fogo, né, é um momento, assim, de grande emoção, né? E é um momento do fogo da emoção, né? E na vida, né, não há... a vida precisa dessa emoção, né? Então, é esse momento que é muito, muito importante, né? E, na verdade, quando você coloca uma peça no forno, tudo pode acontecer, né? Até mesmo a peça explodir, né? Então, é um momento assim, eu mesmo, quando trabalhava como ceramista, eu procurava, né? Quando eu colocava as peças no forno, eu até colocava, arrumava da melhor forma possível para ter todos os cuidados, mas eu sempre fechava e fazia quase que uma oração para que desse tudo certo, mas o que tivesse que acontecer também era importante, e quando eu abria era bastante emoção de ver a transformação que acontecia, né? Mesmo quando a peça quebrava, ou trincava, ou tinha algum problema, tudo fazia um sentido, né? Era algo que tinha que acontecer, uma liberação, enfim, é um momento realmente de bastante emoção. Então, poder vivenciar esses 4 elementos da natureza no barro, né, ele possibilita, né, esse encontro, né, com o criativo, esse diálogo com esse material, desde o momento que você pega essa massa fria até você dar forma a todas as sensações que você experimenta, as emoções que estão escondidas, as imagens em ação. Esse é um momento onde você está trabalhando o tempo todo, né, esse processo criativo, né, onde você está trabalhando essa questão bem do sensório motor, do perceptual afetivo, do cognitivo simbólico, né, e você chega nesse nível, né, criativo. Então, esse diálogo, né, com os elementos, os 4 elementos do barro, ele também ajuda, né, faz também com que a energia possa fluir, abrindo-se também essa fonte energética da natureza. Então, para que você possa fazer essa conexão com esse ritmo na natureza, com a sua natureza, né, você precisa deixar essa energia em movimento, né, essa energia em ritmo de criação, né, que essa energia em ritmo de criação que começa, né, quando você modela, né, essas emoções, aquilo que está lá dentro de você, que você precisa expressar, né, nesse ritmo, né, que vai sendo criado, elaborado, comunicado, né, você também tem uma expansão da consciência, né, essa expansão que eu chamo assim de consciência ecológica, que sustenta o emocional, né, que liberta, que transforma a matéria, porque o que é bem interessante é essa transformação do barro, da argila, né, como a gente chama, em cerâmica, né, que é outra matéria, né. Eu gosto muito dessa frase do Bachelard, que ele fala que o homem pensa porque tem mãos, né? E esse texto também do Faucillon, né? Que ele diz que o espírito faz a mão e que a mão faz o espírito.
o gesto que cria, o gesto que não cria é um gesto sem amanhã, provoca e define o estado de consciência, né? E aquele gesto que cria, ele exerce uma ação contínua sobre a vida interior, né? Então, essa mão que arranca o tato da sua passividade, né, ela organiza para a experiência e para a ação, né? Então, como é importante, né, esse movimento das mãos para trazer essa ação, né, essa experiência, né, essa mão que arranca o tato, né? Então, ela ensina o homem a se apropriar da extensão, do peso, da densidade do corpo, né? E cria um universo original onde ele deixa a sua marca, né? Mede forças com a matéria que transforma e com a forma que transfigura. Educadora do homem, ela o multiplica no espaço e no tempo. Então, todo o corpo, né? Todo o nosso corpo, dentro da minha compreensão, está presente nas mãos, né? E é justamente através delas, né? Em contato com o material, né? Inconsciente da psique que transforma produções e expressões, né? Então, as mãos conseguem dar forma a essas imagens, que muitas vezes são fortes e difíceis de serem verbalizadas, né? Então, quando você pode fazer esse movimento, né? Desse encontro, né? De mãos com o barro, né? Desse contato bem direto com o material, né? Você tem a emoção, né? Você tem a solidez, você tem a forma e você tem a energia que flui. Então, quando você pode trabalhar com o objeto, né, que você faz com as suas próprias mãos, né, ela transmite, né, algo muito além, né, da questão só estética e funcional, né. É um objeto que tem alma, quando você pode trazer um objeto realmente feito à mão, né. E esse autor, o Gouveia, que eu gosto bastante, né, ele diz que dessa natureza secreta do barro, né, você percebe tanto um revelar como um esconder, né. A concretude do barro desperta a psique de quem o manuseia, e algo do próprio existencial do indivíduo acaba por se revelar, sem que agrida o seu silêncio, sem expor sua alma, sem expor seus medos, né. E a revelação vai se dando no processo, onde o brilho cresce na medida que você vai se aproximando desse centro da alma. E só verão aqueles que tiverem olhos para ver. Isso também é muito, muito legal no todo o trabalho de arte-terapia, né? Quando você pode expressar, né, algo do seu mundo interno, usando qualquer material de arte, né? Você só vai ver aquilo que você dá conta de ver, né? Então, isso é bem, por isso que a arte-terapia tem essa beleza, né, de você poder fazer um trabalho profundo, mas que, na verdade, ele não te agride tanto, né? Então, quando você pode, então, pegar a massa, tocar, sentir, amassar, beliscar, apertar, né? Esse momento, né? Esse primeiro contato, né? Com o material, né? Ele permite que você vá dialogando, né? Na medida das sensações, e nesse diálogo você vai se ordenando também, se organizando, né? É uma oportunidade, assim, de você poder ter novas descobertas, além de ser uma atividade que muitas vezes traz prazer, né, e possibilita, né, todo o criativo, né, amplia todas as possibilidades criativas. E você pode estar se relacionando com o barro, se integrando, entregando, redescobrindo, sentindo, transformando, né, e na medida que você vai modelando as suas sensações, seus sentimentos, seus pensamentos e as esperanças, né? Então, trabalhar o barro de forma criativa, né, pode ser um caminho para que você tenha uma revelação das suas potencialidades, e cada indivíduo tenha também a oportunidade não só de entrar em contato com todo o seu potencial, mas também se apropriando, né, do potencial e dos conhecimentos, né? Tem um autor aqui
que fala de um ceramista, né, lá do Vale do Jequitinhonha, né, que eu achei bem interessante, né, e esse ceramista, né, que chama Ulisses, né, ele fala, né, do que é esse trabalho, né, quando você entra em contato com esse material, e eu achei, assim, de uma beleza, né, quando ele fala que o lugar que ele trabalha, né, como ceramista, né, nesse vale, né, do Jequitinhonha, ele fala que o lugar onde trabalho é um santuário. Aqui acontece um milagre, um mistério. As peças vão nascendo. Tem aqui coisas invisíveis, uma espécie de respiração que existe, né? Então, a autora diz que Ulisses, na verdade, é um misto de homem racional com instinto animal, e que ele diz que ele tira a energia das estrelas e da terra, né? E para ele criar, né, esse processo do criar, quando ele trabalha com o barro, com a argila, é como se ele estivesse puxando oxigênio, e andar com os pés na terra, tirando energia para fazer as peças, enquanto ele está conversando com as aves, com as plantas, com a natureza, com as montanhas e com a lua cheia, né? Ele diz ainda que ele só faz aquilo que vê, né? As peças estão invisíveis na sua frente, ele só vai passando para o barro, né? Então, é mais ou menos assim, né, que eu gosto de trabalhar, né? Que você possa ir sentindo o material, que você possa ir sentindo o que está acontecendo dentro de você, né? À medida que você vai deixando algo surgir de dentro, que você não comece já a pegar o barro e falar, eu vou fazer isso, né? Ou eu vou fazer aquilo, né? Eu vou fazer aquilo que vai vindo a partir dessas sensações, que vai abrindo essa porta, né? Para que você vá se percebendo e trazendo algo de dentro, né? Então, o trabalho com o barro, né, com a argila, ela convida para esse diálogo interno, né, que quando realmente toca, né, traz o que há de mais precioso, né, aquela verdade mais profunda, né, aquilo que tem mais profundo dentro de si, né. Então, eu gostaria agora de contar para vocês, né, que depois de toda essa minha vivência com a argila, depois de muitos anos, né, eu acabei criando, né, um método, né, arte terapêutico, né, de trabalhar com esse material, né. Então, eu desenvolvi, né, 6 exercícios, né, que eu chamo do diálogo com o barro, né, e para cada exercício, né, eu dei um nome para o exercício, o que esse exercício estaria promovendo, né. Então, o primeiro exercício, né, que eu chamo do exercício do contato, né, que é o exercício onde você vai justamente fazer esse contato, onde você vai bater o barro, você vai tocar, beliscar, enfim, você vai só fazer contato, sem se preocupar, num primeiro momento, em dar forma, né? Você vai só sentir e deixar que todas as sensações, imagens que possam estar vindo, deixar que venham. Aí depois sim, que você já pôde experimentar de várias formas, você pode, aí eu peço assim, até para fechar os olhos, né, respirar um pouquinho, sentir toda essa energia, né, daquela massa fria que na medida que foi trabalhando com, que você vai trabalhando, vai esquentando, vai tendo toda essa troca, aí sim, fechar os olhos e deixar vir, né, normalmente deixar vir aquela forma que tem que vir naquele momento, né. Esse é o primeiro exercício, que depois eu vou explicar mais para frente o que vai acontecendo com cada exercício. Aí o segundo exercício é o exercício que eu chamo da metamorfose. E esse exercício é justamente sentir o poder de criar, quando você faz esse profundo mergulho nas origens. E o que é esse profundo mergulho nas origens? É fazer uma volta mesmo no tempo, né? Onde você, primeiro eu peço para que pegue um tanto de argila, né, faça uma bola bem redonda, e a partir daí, né, você imagina, né, que essa bola bem redonda que você fez, nada mais é do que seu mundo interno. E aí você segura ele nas mãos, fecha os olhos, e vai vendo, vai sentindo o que é, né, qual é a sensação, né, de ter esse mundo nas mãos, né.
E a partir daí, nessa mesma bola, né, nesse mesmo mundo, a gente vai trabalhando nesse processo de metamorfose, né, que é pegar esse mundo e transformar, né, batendo um pouquinho o barro aqui, ali, e transformar esse mundo, né, em algo do reino mineral, né. Aí para um pouquinho, respira, sente que mineral é esse que surgiu, se dá conta, né, do mineral, e aí depois disso, na mesma argila, né, esse mineral, que mineral é esse, e olhando para esse mineral, que vegetal, né, como é que eu, dando uma arredondada aqui, eu consigo chegar em algum vegetal, né? E aí, chegando nesse vegetal, também tomo posse que vegetal é esse, fico lá um pouco sentindo, né, o vegetal, e aí passo para outra etapa, que é entrar no reino animal. Como é que eu animo esse vegetal, né, a partir desse vegetal, que animal vai surgir aí? E aí, entro no reino animal. Aí, depois que eu tomo posse do animal que surgiu, eu tenho ali naquela massa, né, que agora está no animal, eu tenho ali todos os reinos, né, o mineral, vegetal e animal. E aí, para fechar essa metamorfose, eu peço para que transforme em alguma peça abstrata, que essa peça abstrata é uma peça que contém todos esses reinos, né, mineral, vegetal e animal. E aí a gente fecha essa peça que surgiu, né? Aí o terceiro exercício que eu sugiro é o exercício que eu chamo de processo, que na verdade é para que cada um possa fazer um reconhecimento melhor de si, uma participação mais ativa e mais consciente, porque eu peço para que seja repetido o exercício anterior, mas não que fique só no mesmo barro. Então, vai pegar um pedaço de argila e vai fazer o mineral, vai tomar posse desse mineral, vai ser esse mineral, né? Aí depois pega um outro pedaço de argila, faz o vegetal, né? E aí vai tomar posse que vegetal é esse, né? E faz o mesmo com o animal. Então, você vai ter três formas aí, né? Mineral, vegetal e animal, né? Para que o processo aprofunde um pouquinho mais, né? Que não é só na metamorfose, onde você vai transformando, mas é num processo onde você vai se dando mais conta de que mineral, que vegetal e que animal são esses, né? Aí o quarto exercício, né? É o exercício que eu chamo de mundo, né? Que é um exercício onde você pega argila, né? Também faz uma bola, né? Como se fosse um mundo, né? E aí, numa técnica de cerâmica que chama pinte, né? Que é uma técnica onde você faz uma bola e com o dedo polegar você vai abrindo essa bola e dando forma, né? Que muitas vezes é uma técnica para fazer vasinhos, tigelinhas, né? E várias outras coisas, né? Mas aí eu uso essa técnica para que a pessoa possa se dar conta desse mundo e aí poder entrar dentro dele, né? Como se fosse um momento de se apropriar do potencial, de incorporar a experiência, de conhecer essa experiência por dentro, né? Então, é um momento mesmo de fazer um mergulho dentro de si. Essa é a ideia desse exercício. E aí, o quinto exercício, né? Que é um exercício também, que eu chamei de parte todo, mas é um exercício também que é usado aquela técnica de cerâmica, dos rolinhos, das cobrinhas, né? Onde você vai fazendo várias cobrinhas, né? Vários rolinhos, né? E aí, depois que você tem algumas já, né, você escolhe os tamanhos, vai fazendo, e aí em movimento de espiral, né, vai juntando esses rolinhos, né, para deixar que uma forma suja, né, você não precisa pensar no que você vai fazer, você vai usando os rolinhos em movimento espiral e algo vai sendo formado ali.
e aí você faz o trabalho de juntar esses rolinhos, né, juntar todas as partes, né, que foram feitas em parte, para que você tenha uma percepção desse todo, né, e para que você possa criar, né, uma nova ordem, uma realidade de quem se é. E o último exercício, né, que é o exercício da construção, né, é o exercício onde a gente trabalha com placas de argila, abre com rolo, né, como se você estivesse abrindo uma massa, né, de pizza, né, e aí com aquilo que você, aquela placa aberta, que também é uma técnica da cerâmica, você vai poder estruturar algo, né, construir algo, né, fazer uma construção, como se você pudesse estar estruturando ali tudo aquilo que foi aprendido em todas as etapas anteriores, né? E que você tome como se fosse assim, tomar consciência, né, dessa, é uma ampliação de consciência, né, dessa consciência criadora de estar no mundo. Então, são essas etapas, né, que você pode tanto fazer isoladamente, né, como também pode fazer todo o processo, né, que é mais ou menos esse processo que foi a minha pesquisa, né, que eu fiz com 2 pessoas, né, para poder validar, né, toda essa metodologia, né. Então, o primeiro exercício, né, que eu chamei do exercício do contato, né, eu trabalhei com 2 pessoas, né, 2 adolescentes, né, mais ou menos na faixa de uns 19 anos cada uma, né, trabalhei individualmente com cada uma, elas não trabalharam juntas, né, e a primeira, né, a primeira que eu apresento, né, da Montanha Vulcão, era uma pessoa que tinha um déficit cognitivo, então tinha uma certa dificuldade, né, e a outra, né, da Flor Fonte, né, que era uma adolescente que estava num processo de depressão, né, muito largada, não queria muito fazer nada, né. Então, esse trabalho com o barro, né, mesmo sendo de forma isolada, né, elas não participaram junto, muitas coisas aconteceram de formas bem interessantes e semelhantes, né. Então, a primeira, quando fez todo esse processo do contato, de bater, enfim, todo aquele, de deixar sair aquilo que veio de dentro, né, ela trouxe primeiro uma montanha, dessa montanha virou um vulcão, né, e a outra também começou a trabalhar o barro, vieram várias imagens, né, uma das imagens que veio foi a imagem de Maria, né, e aí ela trouxe essa flor, que para ela foi uma flor fonte, né. Então, eu trago aqui a questão da natureza, né, que a natureza veio para iluminar, né, e, segundo esse autor, o elemento terra, ele representa o feminino, aquele que dá a luz, né. Então, o que aconteceu com essas 2 participantes, né? Uma delas, né, a B, ela dá à luz a emoção que estava contida quando ela falou do vulcão, né, porque ela verbalizou a palavra raiva, né, e a outra, né, enquanto ela estava, que veio a imagem de Maria, enquanto ela estava trabalhando, né, ela sentiu muita vontade de chorar, veio muita tristeza enquanto ela estava fazendo, né, mas à medida que ela foi modelando, né, que ela foi trazendo a flor, é como se ela tivesse tirado algo do peito, né, de um aperto que ela estava, né. Então, na minha análise, né, eu trago aqui a Ostrower, né, que fala, né, que a imaginação criativa, né, será essa força ordenadora, coordenadora, baseando-se na necessidade interior do artista de realizar esse conteúdo expressivo e de comunicá-lo do modo mais direto, sem perder a sua riqueza e a sua densidade, né? Então, é justamente quando você está nesse processo de deixar vir, né, algo lá de dentro, né, onde você deixa expressar, né, nesse momento onde você aguça as sensações, né,
e nesse bater, nesse tocar, nesse contato, e a hora que você fecha os olhos para que algo venha, né, tem uma força, né, que ordena, que organiza, né, que traz, né, esse material com toda essa riqueza, né, e eu trago também aqui, né, para que a gente possa entender esse ciclo, né, esse ciclo do barro, esse ciclo da energia, né, que elas estavam lá, ambas, antes de tocar o barro, estava tudo quieto, né, na hora que você dá o material, que você pede para fazer aguçar todas essas sensações e trazer algo desse mundo interno, o silêncio interno é quebrado, né? Então, algo vem para ser trabalhado, né? E aí a gente, depois desse trabalho, né, onde esse silêncio foi quebrado, né, a gente passa para esse segundo exercício, né? Isso foi feito num período mais ou menos de uns 6 meses, né? A gente teve fazendo alguns encontros semanais, né? Aí, nesse segundo exercício, e claro que essas peças também foram pintadas, queimadas, enfim, foi todo um trabalho bem completo, né? E nesse segundo exercício, que foi aquele da metamorfose, onde passa na mesma massa todos os reinos, né? É interessante que tanto uma quanto a outra, né? Ambas fizeram, não conseguiram fazer o abstrato, né? Ambas pararam no animal, né? E ali foi como elas conseguiram fechar o trabalho, né? E a primeira, que é a que trouxe a palavra raiva, né? No primeiro exercício, né? Ela traz o gatinho mal, né? Quer dizer, acho que ela entrou bem nesse transitar das polaridades, nesse poder de criação, né? Ela entrou bem nesse mergulho e trouxe a sombra. E a outra, né, uma traz o gatinho, né, e o mal, e a outra traz o dragão e o bonzinho, né? Se as duas estivessem trabalhando juntas, você fala, puxa, que interessante, mas completamente separadas, né? Então, elas fizeram esse mergulho, né? Não trouxeram o abstrato, mas fizeram um mergulho, e a gente sabe, né, que quanto mais primitivo for o encontro, né, mais conteúdos internos emergem e vão se tornando conscientes, né? Então, elas fizeram, né, sentir esse poder de criar, né, houve esse transitar pelas polaridades, né, o gatinho mau e o dragão bonzinho, né? E esse autor, o Gouveia, ele fala, né, que é no ventre do barro, né, porque nessa escuridão, né, do barro, né, onde sol e lua se unem nesse silêncio criativo, né, porque o sol e lua, eles estão bem próximos, né, na noite mais escura, né, que é a noite de lua nova, né. Então ele fez essa comparação, né, que quando você trabalha com o barro, né, você trabalha com essa escuridão, né, quando você está lá, né, nesse momento mais escuro, né, mas o quanto traz todo essa possibilidade desse sentir o poder de criar, né, desse transitar pelas polaridades, né. Então é esse momento, né, pensando nessa energia que foi acordada, né, que estava tudo quietinho dentro de cada uma delas, né, e de repente algo é acordado, quando entra nesse processo, né, da metamorfose, desse transitar, né, há explosões internas, né, energéticas que buscam uma orientação, né, o que está acontecendo para eu poder buscar algo aqui dentro de mim, né. E aí nós vamos para o terceiro exercício, onde elas vão fazer tudo separadinho, né, cada reino, né, o mineral, vegetal e animal, e é justamente nesse exercício do processo, né, que elas vão se dando conta, né, dos sentimentos, né, vão tomando mais posse do que está acontecendo, né. Então é um momento onde a B, né, ela fala dessa raiva, ela pode,
né, ela tinha, o sentimento era raiva, mas ainda não sabia exatamente raiva do quê, o que raiva era essa, e aí ela conseguiu verbalizar, né, que ela tinha uma raiva da mãe, né, porque por ela ter um déficit cognitivo, a mãe não aceitava ela do jeito que ela era, né, então ela pôde verbalizar isso, né, e a outra que estava num processo de depressão, de medo, de muita tristeza, de angústia, se sentindo que ninguém a compreendia, né? Tudo isso ficou mais, elas foram tomando posse disso, né? Do que estava acontecendo. Então, esse exercício do processo ajudou elas irem tomando posse do que estava acontecendo com elas. Elas puderam trazer isso, né? Então, é o contato, né, com essas raízes, né, das dores de cada uma, né, que isso faz com que haja uma modificação, onde um novo caminho começa a ser possível, né, quando você começa a entrar realmente em contato com a dor, né, agora eu posso falar dela, né, e na hora que eu posso falar, eu trago uma possibilidade de achar também recursos para isso, né? Então, é justamente no quarto, aí, então, as emoções, né, essas emoções que vieram fortes, né, tanto de uma quanto a outra, né, são processos, né, as emoções nada mais são do que processos energéticos que ajudam, né, a descarregar o excesso de energia acumulada num determinado período, né, e a emoção também, ela é uma mediadora, uma ponte entre o organismo e o ambiente, e aí ajuda nesse processo de aprendizagem, né? Então, nesse momento, a energia começa a fluir, né? E o ritmo fica mais acelerado, né? E as formas começam a serem comunicadas. Esse é o momento onde você se dá conta desse diálogo, o que esse barro está me dizendo, né? O que eu posso entender, né? E aí sim você vai na busca das suas necessidades, né? E é justamente no quarto exercício, né, que tanto uma quanto a outra, né, elas trazem, né, esse trabalho assim mais amoroso consigo, como se fosse um processo, na minha compreensão, né, de acolhimento, né, de constatação, né, onde afeto e cognitivo, né, se integram, né. Então, uma traz o mundo do amor e a outra traz esse espaço amoroso, né. Então, essa alegria da constatação que integra afeto e cognição traz essa presença amorosa, né? Onde elas podem fazer esse conluio psíquico mesmo, criador de novas ideias e novas articulações. Há um acolhimento, né? Dessas dores, né? Então, a Bela constrói, né, um novo caminho energético e metafórico da relação, né? Ela começa a perceber que existe algo, né, dentro dela que pode ser feito de um outro jeito, né? E a AT traz a sensação de desbloqueio, né? É como se um novo caminho, né, fosse possível, né? Embora ela falava muito desse tempo, né? Que tudo dependia do tempo, que ela não sabia quanto tempo seria isso, mas havia já uma sensação de alívio, de desbloqueio, né? Então, nesse momento, né, do processo, né, o barro começa a ser um companheiro de viagem, né? Ele vai aproximando esse contato com o criativo, né? E que criar, né, depende dessa sensibilidade conscientizada e ordenada, né? Então, nesse momento, há um aumento na excitação e a energia precisa ser canalizada, né, para que os impulsos, né, possam ser sustentados, né? Então, tem todo esse processo de alegria, de constatação, de aumento na excitação, mas, ao mesmo tempo, tudo isso agora precisa, né, dessa sustentação de ser ancorado. E é justamente nesse quinto exercício, né, dos rolinhos, né, que eu falei, né, que eles vão formando, né, vão dando
vão juntando, né, e vão dando forma, né. E é essas formas que surgiram, né, desse trabalho dos rolinhos, né, foram formas expressivas que estavam ali para comunicar-se, né, através dessa verdade interior, dessa beleza essencial, né, que essas duas formas, né, tinham significados, assim, muito significativos, né, de onde elas puderam explorar bem todo o potencial de cada uma, né, onde houve uma exploração das potencialidades, né, porque ela fez uma peça, B fez essa peça que ela chamou de Esmeralda, né, e a outra fez a peça que ela chamou de Cálice, né, e essa peça que ela chamou de Esmeralda, quando ela junta os rolinhos, né, ela cria uma peça preciosa, porque ela dá o nome de Esmeralda, tenta pintar com o verde, né, e o que ela faz, né, quando eu perguntei para ela o que ela gostaria de fazer com essa peça, né, o que ela gostaria, se ela ia levar, onde ela ia colocar na casa dela, né, se ela ia dar para alguém, né, pelo fato de ela ter dado o nome de Esmeralda, né, ela fala, eu vou dar de presente para minha mãe. E quando ela fala isso, né, na minha compreensão, ela cria uma nova maneira de se relacionar com essa mãe, né. E a T, né, ela junta, né, ela diz que à medida que ela vai juntando, né, para dar forma àquele cálice, ela diz que junta força, né, para crescer e se dá conta, né, da peça que surgiu, da beleza, da simplicidade do cálice, que traz para ela, né, muita emoção, que trouxe para ela, né, muita emoção, a oportunidade de comemoração, né, que o cálice também de brindar, né, de renovação, e ela começa a pensar, né, que existe uma nova maneira de viver, né, é possível viver de um outro jeito e não tão largada como ela estava. E foi justamente nesse período, né, onde ela faz essa peça, né, que ela consegue sair da cama, sair de casa, procurar um trabalho, e consegue um trabalho, porque é isso que ia ajudá-la também, tendo o trabalho para ela poder voltar a estudar, né? Então, foi muito importante esse trabalho para ela, né? Então, todo aquele momento que no período anterior desse quarto exercício havia uma excitação, algo que precisava de sustentação, agora é um momento onde há uma desaceleração, né, para que o processo, né, aquilo que foi percebido, que, né, pudesse estabilizar e ancorar, que elas pudessem ancorar essa nova maneira, né, de estar no mundo, né, se relacionando melhor com a mãe, né, daquela raiva, né, que veio no começo, agora já tinha encontrado uma outra maneira de olhar para essa mãe, né. No momento da T, onde ela estava assim com muito medo, muita tristeza, não se sentindo compreendida, ela já estava podendo compreender o que estava acontecendo dentro dela e como que ela ia usar, né, todo o potencial, todos os recursos que ela tem, que ela, na verdade, ela tinha e não sabia. Então, esse é o momento de ancorar essa experiência, né, de tomar posse disso, né. E aí nós vamos para o sexto exercício, né, que é o exercício de construção, né, de abrir placas e erguer paredes, né, onde uma delas faz um vaso, né, onde ela aproveita esse vaso para imprimir umas conchas que tinham lá, né, e a T faz uma casa, né, onde nessa casa ela faz todo uma salinha, uma rede, um lugar para descansar, né, um lugar de reflexão, né. Então, esse é um momento onde ambas, né, tomam posse, né, das suas potencialidades, né, e constroem algo para estruturar tudo isso que elas puderam aprender nessa experiência, nesse contato com esse material, né. E a B, ela traz essa forma bem mais elaborada, né, com toda a dificuldade que ela tinha de manusear o barro, né, em função desse déficit cognitivo, né, ela conseguiu fazer algo mais
mais elaborado, né? Algo onde ela percebe que ela encontrou um eixo, né? E quando ela usou a concha para imprimir no barro, né? Ela promove também uma ação interna, porque como os pais eram separados, né? Ela não tinha muito contato, tinha pouco contato com o pai, e o pai morava na praia, né? Então ela poder imprimir essa concha, né? Também faz com que ela faça esse encontro com o pai dela, né? E isso trouxe paz para ela também, né? E a AT traz a sua casa interna, né? Um lugar que ela pode estar mais consigo mesma, onde ela pode se nutrir. Ela fala muito assim, o lugar onde ela pode recarregar as baterias, né? E ela percebe também os recursos, né, para lidar também com seus familiares, que ela tinha muitos problemas familiares, né? E isso também ajudou ela a poder resgatar, né, um pouco essa família e poder dialogar também, né? Então esse é o momento, né, que esse poder, né, da expressão, né, favorece, né, essa fluidez e a presença da pessoa. Então é um momento assim que eu chamo assim da realização, né? Eu consegui, né? Agora a energia já baixa, já estou mais em paz, né? Já houve um fechamento do processo como um todo, né? Então aqui eu trago uma autora, né, que explica muito, né, a questão do processo criativo, né, esse processo criativo e arte terapêutico, né, nessa relação com os materiais artísticos, né, que cada material artístico, assim como técnicas também artísticas, né, dependendo de como são usadas, exploradas, né, e você tem a oportunidade de fazer esse diálogo criativo, né, onde você tem um processo, né? Então, o barro, né, dentro da minha compreensão, né, ele teve uma função importante na medida que ele foi acolhendo as emoções, né? E esse diálogo, à medida que foi estabelecido, né, nesses exercícios, nós pudemos ter essa síntese criativa, né, onde elas puderam trabalhar toda a potencialidade delas, né? Então, a criatividade, né, ela se manifesta, né, dentro desse, que eu chamo desse ateliê terapêutico, né, que como foi trabalhado, favorece, então, uma nova ordem, né, quando você promove esse diálogo criativo, né. Então, esse progresso criativo que foi acontecendo, né, que é esse progresso criativo interno, né, é poder vivenciar e reconhecer os sentimentos de completude, né. Então, tem alguns autores aqui, né, que falam, né, que tiveram também experiências com o barro, né, com a argila, que esse material, né, ele oferece, né, um universo propenso, né, para esse diálogo, né, e favorece profundos momentos criativos, né, e foi essa experiência que eu tive, né, com esse material. Eu busquei também outros autores, né, que também puderam falar exatamente desse universo propenso ao diálogo, né. Então, nessa relação, né, dialética, né, a energia flui ao encontro concreto com a forma e abre-se essa fonte na natureza e ajuda na fluidez da energia, né, nessa evolução, né, nessa ampliação de consciência, né, nesse ritmo de criação, né, onde a responsável, né, por esse ritmo de criação, por essa ampliação de consciência é essa energia criadora, né, que vai se conectando com esse ritmo da natureza, vai se conectando também com essa nossa natureza, né? Então, eu entendo que as participantes, né, dessa pesquisa, né, elas puderam, nesse trabalho, né, ter uma percepção, né, mais nítida delas mesmas, né, como também puderam reconhecer, né, os limites, mas também todo o potencial, né? Então, para a gente ir fechando aqui, né,
quando você tem essa oportunidade de modelar essa emoção, né? Quando você vai trabalhando com argila, né? Você vai colocando a energia em movimento, né? Essa energia que a gente foi trabalhando desde desse despertar, né? Quebrar o silêncio interno até um momento onde você passa por todo um processo de criação, um processo de comunicação dessa forma que surgiu, né? Toda uma excitação naquela constatação, né? E depois como que foi ancorado tudo isso, né? E trouxe uma tranquilidade, né? Uma realização quando fecha o trabalho. Então, toda essa movimentação da energia, né? Traz essa relação, um diálogo, um encontro com a natureza mais profundo. Então, toda essa mobilização, né? Foi esse encontro, né? Com o criativo, né? Então, o que eu constato, né, desse alcance da arte-terapia, né, quando nessa ressignificação, né, da maneira de estar no mundo, né, eu diria que a arte-terapia, né, quando ela está abastecida, né, que eu chamo que a criatividade é o combustível da arte-terapia, né, então, quando ela está abastecida pela criatividade, né, nesse trabalho de ateliê, arte terapêutico de ateliê, onde você trabalha esse processo criativo, né, ela pôde, né, não só com o barro, mas também com outros materiais, mas no caso aqui, com o barro, ela pôde transcender nesse diálogo com o barro, né, ao entrar nesse espaço de silêncio, né, para dar forma a essa verdade interior, e na medida que vai dando essa forma, vai também libertando, né, o ser da amarra do mundo restrito, e essa energia em movimento amplia a consciência e resgata a vocação da alma. Né? Então, eu acho que é fantástico não só o material em si, o barro, né, que traz N possibilidades aí, porque começa nesse contato direto com o material, com esse material vivo, né, que traz todos os elementos da natureza, que traz essa questão na natureza, né, mas também outros materiais, né, artístico, com outras técnicas, também traz essa beleza, né, que é trabalhar esse processo da arte-terapia, né. Então, eu desejo que vocês aproveitem bastante.